Graça e paz, saudação vai para todos que nos acompanham a esta hora. Queremos agradecer a Deus por mais um dia que Deus nos concedeu para trazermos esta palavra neste dia do estudo bíblico. Também agradecer a liderança da igreja pela confiança, os nossos pais, os nossos pastores que nos confiaram para trazer esta palavra no dia de hoje. Espero que esta palavra possa ter espaço no seu coração e que possa levantar a sua fé e que possa firmar a sua fé no Senhor, na pessoa de Jesus Cristo. E hoje estaremos falando do livro de Efésios. Vamos tratar dos primeiro capítulo, segundo e terceiro capítulo. E também vamos olhar um pouco no livro de 1 de Pedro, capítulos de número 2, a partir dos versículos número 9 para mais adiante. Espero que esta palavra possa te ajudar e que possa levantar a sua espiritualidade, em nome do Senhor Jesus. Tratando-se de um dia do estudo bíblico, queremos trazer mais uma palavra que possa despertar a nossa atenção, a palavra que possa levantar a nossa fé, que possa firmar a nossa fé em Jesus. E neste momento vamos lendo o livro de Efésios, logo no primeiro capítulo. Vamos ler o primeiro capítulo, segundo e terceiro capítulo, e também vamos olhando no livro de 1 de Pedro, capítulo número 2. E mais adiante teremos alguns versículos que nós vamos lendo aqui. A minha oração era que, enquanto nós estamos a ministrar, permita que esta palavra tenha espaço no seu coração. Mas antes disso, vamos orar para pedir a graça de Deus para que ela possa nos agraciar neste momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer, queremos te louvar, queremos te exaltar, Senhor, mais uma vez, por este dia maravilhoso. Permita, Senhor, que a tua palavra chegue em perfeitas condições para os teus servos, o papá, e que traga para nós um aprendizado. Senhor, nos faça crescer, Pai, no espírito e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, nos oramos e te agradecemos com ações de graça. Amém. Conforme eu disse que vamos ler o livro de Efésios, logo no primeiro capítulo, lembrar que é uma das cartas escritas por apóstolo Paulo, numa das suas prisões, quando estava em Roma. A Bíblia explica que é uma das primeiras 4 cartas que foram escritas em Roma. E ele dirigia para os irmãos. E também esta é considerada um dos evangelhos das regiões celestiais. Então, ela alcançou também a nós, como gentios, no capítulo 1, no capítulo 2. Também trata um pouco acerca dos judeus que não tinham comunhão junto para com os gentios por causa das leis, por causa da circuncisão. Então, Paulo tratou esta carta para unir para unir a igreja. Então, nós vamos lendo aqui, conforme nós vamos ver aqui logo no primeiro capítulo, segundo a descrição dele. Vamos ler o versículo número 3, mas aqui temos um cabeçalho que diz assim: as bênçãos de Deus em Jesus Cristo, autor da nossa redenção e cabeça da igreja. E ele começa o seu discurso, ele diz: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos
santos, irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis e no amado. Amado, quando o apóstolo Paulo escreve esta carta, ele começa exaltando a Deus e ele diz: bendito a Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos nos lugares celestiais. Compreendemos que as bênçãos que o apóstolo Paulo descreve aqui não são bênçãos físicas, não são bênçãos materiais. Ele diz que nós já fomos abençoados nos lugares celestiais. Muita gente aqui nós encontramos que estão à procura das bênçãos materiais, bênçãos físicas, coisas passageiras. Mas o apóstolo Paulo, quando escreve esta carta para os Efésios, para os judeus, para os gentios, ele queria que não se apegassem nas bênçãos físicas. E ele diz que bendito seja o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que nos abençoou com todas as bênçãos. Amados, a vinda de Jesus Cristo, não é? A vinda de Jesus, ela já é uma bênção, porque ela alcançou a nós através da nossa salvação. Então é muito importante. Ele diz que nós já fomos abençoados antes da fundação do mundo. Significa, não é algo que estamos a encontrar agora. É algo que já foi predestinado antes da fundação do mundo. E não somente isso, e ele diz aqui no versículo número 5, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. É a sua vontade. Segundo a sua vontade. Ele nos elegeu, ele nos predestinou como filhos de adoção. Amados, nós não éramos filhos, nós não éramos judeus. A salvação, o evangelho, não era para os gentios, era para os judeus. Mas por causa do evangelho de Paulo, por causa da salvação de Paulo, e Paulo como chamado apóstolo para os gentios, e ele trouxe o evangelho para os gentios, onde alcançou também a nós pela sua graça, por causa do amor que Deus tem para conosco, por causa da bênção que Deus tem predestinado para conosco. É por essa razão que eu disse, vamos observar um pouco a palavra de Deus aqui no livro de primeira carta de Pedro, capítulo de número 2, versículos de número 9. Diz assim a palavra de Deus aqui. Diz que, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anunciasse as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amados, nós estávamos nas trevas. Quando o apóstolo Paulo fala aqui em Efésios que ele nos predestinou, ele nos elegeu, ele nos chamou, ele nos amou antes da fundação do mundo. E Pedro, ele descreve aqui na sua carta que, mas nós somos o sacerdócio real, o povo adquirido pelo seu próprio sangue para sermos santos e irrepreensíveis. E também para oferecermos o sacrifício real diante de Deus. Amado, a salvação é muito importante para você. Você não é uma pessoa qualquer. Você não é um indivíduo qualquer. Você foi chamado por Deus. Você foi elegido. Uma
pessoa eleita, uma pessoa escolhida neste mundo pecadora, neste mundo onde está cheio de adúlteros, neste mundo onde está cheio de muita coisa. Mas Deus escolheu a você. Você é muito importante. Eu sou muito importante. Vamos valorizar esta salvação. Vamos valorizar esta redenção. Vamos valorizar esta palavra. O apóstolo Paulo, quando escreve esta carta para os Efésios, a Bíblia diz que Efésios era uma das cidades onde era conhecida como uma das cidades de uma província de lá de Roma. Tinha um templo mais formoso lá, um templo dentre as sete templos do mundo. É um dos templos que era a mais maravilhosa. Então, Paulo, numa das suas viagens missionárias, ele passou por lá e ele viu aquele povo. E ele começou a ministrar a palavra. E é ali naquele lugar onde alguns cristãos tiveram o privilégio de receber o batismo do Espírito Santo. Então, ele gostava muito daquela província. Ele teve uns 4 anos, ficou por 4 anos e algum tempo ali naquele lugar. Então, é muito importante nós valorizarmos esta palavra. E aqui no versículo de número 5, ele ainda diz assim: e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça. Amados, nós fomos predestinados para a graça, para o louvor da sua graça. E no capítulo 2, ele começa a tratar já acerca da nossa salvação. Logo no primeiro versículo aqui. E diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Ele nos trouxe a vida. Ele nos vivificou. Ele vivificou, que significa trazendo à vida o que não tinha vida. Glória a Deus. Estamos lendo o capítulo número 2. Você pode ver a sua Bíblia aí. Capítulo 2, logo no primeiro versículo. E descendo um pouco para baixo, podemos ver aqui no versículo número 8. Não, versículo número 9. Diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feituras suas, criadas em Cristo Jesus, para as boas obras, nos quais Deus preparou para que andássemos nelas. É muito importante isso, irmão. É muito importante. Porque pela graça somos salvos. Nós somos salvos pela graça. Não é pelas obras. Nós não temos obras as quais podíamos apresentar a Deus para nós nos justificarmos acerca da nossa salvação. Não. Isso é a vontade dele. Ele, assim como ele diz que ele nos elegeu antes da fundação do mundo e nos predestinou para sermos filhos adotivos. Lembras quando a Bíblia fala lá no livro de João, capítulo número 1, versículos de número 9 para 12 ali, diz que a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram da carne, nem da vontade do varão, mas sim de Deus. Pela fé. Aquele que recebe a Cristo pela fé, automaticamente é um filho adotivo diante de Deus. Ele adota. E aqui ele diz que também ele nos adotou pela fé. Nós somos nascidos de Deus pela fé. Quando nós cremos na palavra, quando nós aceitamos o Evangelho, então passamos do mundo para Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Naquela altura, para alguém poder ser salvo, era exigido obras, era exigido que ele pudesse
passar por uma circuncisão, havia muitas coisas que colocavam uma barreira para a salvação. Mas o apóstolo Paulo, quando traz o seu evangelho para unir os gentios e os judeus, ele quebra esta barreira. Ela diz que a salvação não é pelas obras e não é pelo cumprimento da lei, mas a salvação é pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Você pode crer agora e Deus pode te libertar. Deus pode te adotar como seu filho. Você pode ser salvo através da sua fé. Aqui no versículo que segue aqui, diz que não vem das obras para que ninguém se glorie. Glória a Deus. Porque se viesse das obras, alguém poderia dizer, é porque eu fiz boas obras, e é porque eu faço boas coisas, então por isso eu mereço a salvação. A salvação não tem nada a ver com as obras. Se você dá, se você faz boas coisas, você não sei, isso não vai te permitir para que você tenha a salvação. É preciso que você aceite Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Este é o assunto central. Crendo na palavra, aceitando Jesus como Senhor e Salvador, automaticamente você é salvo. Pecadora como não, independentemente dos seus pecados, quando você renuncia e aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e abandona esse pecado, você passa a ser filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E no capítulo de número 3, o apóstolo Paulo, antes de chegar no capítulo 3, vamos observar um pouco mais aqui mesmo. Assim diz a palavra do Senhor. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunhão de Israel e estranhos aos conceitos da promessa, não tendo esperança em Deus no mundo. Mas, sublinha aí consigo, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Glória a Deus. Vocês estavam longe, nós estávamos longe da graça por causa da circuncisão, mas pelo sangue de Cristo já estamos perto. Alcançamos a salvação pela fé por causa do sangue de Cristo. O plano de Jesus quando veio para o mundo, para morrer, era exatamente para resgatar o homem que estava perdido e trazer a ele para a sua maravilhosa luz. No versículo de número 19, diz assim, 19 ou 18, diz assim: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Assim já não somos mais estrangeiros. Não, já não somos mais gentios, mas somos concidadãos da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Glória a Deus. O nosso fundamento está fundado na base dos apóstolos. A nossa fé está fundada nos apóstolos. E no capítulo número 3, assim como eu estava explicando aqui, no capítulo número 3, versículo número 14, nós encontramos o apóstolo Paulo trazendo uma oração para todos a quais ele tinha levado a palavra para eles.
A preocupação do apóstolo Paulo era orar por eles, era evangelizar, era trazermos uma palavra, trazer uma palavra para afirmar a fé deles. Diz aqui, no versículo número 14, do capítulo 3, diz assim: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma nome. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, ele dobra os seus joelhos. Por causa disso, eu me ponho de joelho para orar. A favor de quê? A favor de todos. Para quê? Para que segundo as minhas... Volto a ler. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. A preocupação do apóstolo Paulo, quando ele escreve, ele diz: eu me ponho de joelho perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, para que ele vos conceda, glória a Deus, para que vos conceda, segundo as riquezas da sua glória, que vos conceda que sejais corroborados, sejais cobertos, não é? Com o poder do seu Espírito no homem interior. Não era um homem exterior, é no homem interior, o homem que está dentro de você. Para quê? Para que Cristo habite pela fé no nosso coração, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, louvado seja o nome de Jesus, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de estares arraigados e fundados em amor. E depois puderes compreendendo, não é? Para poder perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade do seu amor. É preciso que você compreenda isto. É preciso que você afixe as suas raízes na rocha que é Cristo. A nossa fé está fundado, está baseado em Cristo Jesus, está baseado no ensino dos apóstolos. O apóstolo Paulo, ele ora para conosco, para que a igreja, para que eu e você possamos criar raízes na nossa fé, para que nada possa nos abalar. A nossa fé deve estar fundada em Cristo Jesus. A nossa fé deve estar baseada em Cristo Jesus. Não nos homens. Não pode basear-se a qualquer pessoa, já que alguém está ministrando, já que alguém está fazendo maravilhas. Não. A sua fé tem que estar baseado em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo diz que por esta causa eu me ponho de joelho, para que Cristo vos conceda. Louvado seja o nome. Volto a ler esta palavra aqui. Por causa disso, me ponho de joelho perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o seu nome. Louvado seja o nome de Jesus. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo Espírito no homem interior. Glória a Deus. O homem interior. A alma, o homem que está dentro de você, o homem que é imortal. Tudo vai passar. Mas a palavra de Deus, ela não vai passar. Então isso é muito importante. Se tu tiveres compreender o amor de Deus, a profundidade, a largura e o comprimento do amor de Cristo dentro da sua vida, então a sua fé está fundada nele. E ele diz também numa das suas palavras: nada poderá me separar do amor de Cristo. Nem a fome, nem a doença, nem a nudez, nem nada, nem a morte não pode nos separar do amor de Cristo. E quem pode dizer isto, e quem pode afirmar isto, é quem está fundado na palavra de Deus. Que Deus possa nos abençoar. Permita que a sua fé
não esteja baseado em tudo quanto você vê, mas esteja baseado na palavra, esteja baseado em Cristo Jesus. Quando falamos da palavra, estamos a falar de Cristo. Lembra que a palavra de Deus é Cristo, é Deus falando ao homem. Louvado seja o nome de Jesus. Espero que esta palavra possa lhe abençoar nestes minutos que nós tivemos aqui e que Cristo habite pela fé. Cristo habite pela fé dentro do seu coração. Não permita, nem a pandemia, nem nada poderá te separar do amor de Cristo. Porque o amor de Cristo está derramado no nosso coração através do Espírito Santo. Que Deus possa nos abençoar, rica e poderosa. Vamos orar a favor desta palavra para que ela possa ter espaço. A nossa fé não seja abalada, a nossa fé não seja adulterado, a nossa fé esteja firmado na rocha que é Cristo Jesus. Curva a sua cabeça aí onde você está e nós estaremos orando a seu favor, estaremos orando juntos para que esta fé, ainda que venham circunstâncias, ainda que levantem-se muita coisa, mas a nossa fé nunca seja abalada. Possamos continuar firmados na rocha. O apóstolo Paulo orava para a igreja, orava para os salvos, para que a fé deles não pudesse ser abalada, pudesse estar fundado na palavra. Em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus. Mais uma vez queremos te agradecer, queremos te louvar. Senhor, obrigado, Senhor, por mais uma palavra que o Senhor trouxe para nós. Permita, Senhor, que esta palavra tenha edificado alguém, Senhor, que se calhar estava passando por um momento tão difícil. Estava, Senhor, passando por uma prova. Ah, Senhor da glória, permita que esta palavra possa levantar a sua fé e possa firmar na rocha que Cristo Jesus, que seja uma palavra que possa levantar e que faça ele crescer e que faça ele compreender, entendendo o amor de Deus que está derramado nos nossos corações. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos com ações de graça. Amém. Glória a Deus.